Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Srila Prabhupada, Jaya Bhagavad Gita. Olá, amigos. Estamos agora, hoje, chegando no capítulo 15 do nosso estudo, intitulado, A Yoga da Pessoa Suprema. Então, esse capítulo 15 é muito bacana também, porque devemos entender que o propósito, final daquilo que chamamos o conhecimento védico, é que possamos sair do enredamento, da prisão, da algema existente no mundo material e compreender o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, conforme é o decorrer aqui do nosso estudo. Entendemos isso. Qual o propósito final de todo esse conhecimento que nos é apresentado espiritualmente. Então, nesse capítulo 15, a yoga da pessoa suprema, é entendermos isso. Que a ideia é você busca o conhecimento para sair da prisão do mundo material e compreender a suprema personalidade de Deus. É assim que Krishna é revelado. Se você aceitou Krishna, se rendeu aos seus pés de lótus, naturalmente você atingiu o propósito último de todo conhecimento. Simples, Se rendeu a Krishna, é como se você tivesse lido todo a meta, do conhecimento que você está buscando. E assim, quando nós entendemos a identidade suprema de Krishna, naturalmente vamos nos render a Ele e vamos nos ocupar em prestar serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, o que acontece é que nós estamos vendo, desde lá do capítulo 13, que devido a sua consciência contaminada, a alma, sendo uma parte e parcela do desfrutador e controlador supremo, ela pensa que, ela própria é Krishna, que é o Senhor, o controlador. Consequentemente, ela entra então em contato com essa criação material, o campo de atividades, como a gente viu, no capítulo 13. E esse campo de atividades lhe é fornecido pelo Senhor para que possa satisfazer o seu desejo confuso. Certo? Já que você está achando que você não precisa de Deus, você está cheio de desejos caprichosos, quando você não está rendido a satisfazer os desejos perfeitos, de Deus, vamos dizer assim. Então, os seus desejos são simplesmente um movimento confuso nesse campo de atividades. O Supremo age assim como um rei, que cede uma porção de seu território a um cidadão para que ele o explore independentemente em sua tentativa de seu desejo, independentemente de felicidade finita, e deposita sua fé no Senhor.
Assim ela alcança a posição de seu associado pessoal com qualidades similares às deles. Então, basicamente, esse exemplo é muito importante, né? Krishna é o rei e ele está cedendo agora, nesse seu corpo material, nesse campo de atividades, um campo de ação para você fazer o que você quiser. Se você quiser explorar independentemente esse campo sem Deus, isso aí naturalmente vai ser oferecida para você nessa tentativa de você querer ser feliz. Mas bem sabemos que essa felicidade, né, como estudamos em capítulos anteriores, que ela não é assim o objetivo, né, correto de ação. Isso é um desejo confuso. Porém, quando a gente adquire boa associação com devotos e o conhecimento perfeito do Bhagavad Gita, naturalmente vamos desistir desse desejo independente de felicidade finita e vamos depositar a nossa fé no Senhor. Assim nós vamos alcançar o quê? A posição de associado pessoal com qualidades similares dele. Quando nos conectamos com Krishna, a nossa alma adquire, né, ou manifesta qualidades similares à do Senhor Krishna, lógico, em quantidades, né, diminutas, porém suficientes para nos tornar realmente felizes. É dito que o Senhor Krishna ainda é comparado com o rei, mas agora a pessoa não se ocupa numa luta por explorar de forma independente uma parcela da propriedade do rei, entende? Você, Krishna, comparado ao rei, mas você não está se ocupando numa luta para explorar o seu campo de atividades completamente inconsciente, assim, de forma independente, essa parcela da propriedade que Krishna, que é aqui comparado com o rei, deu, né, ao cidadão. Assim, a alma se aproxima do rei, o Senhor, né, Krishna, com a qualificação necessária para ser o seu assistente pessoal. Assim você está trabalhando para o rei e, naturalmente, tudo que é do rei passa a ser do desfrute assim, natural do espírito, porque ele não está tentando desfrutar independentemente, né? Então, tendo se libertado da condicionante influência dos modos da natureza, tal devoto alcança a plataforma Brahman. E sem situar-se nesta plataforma, ninguém pode tornar-se um associado do Brahman Supremo. Esta vai ser o que? A qualificação resultante do serviço devocional, que começa com ouvir, cantar, lembrar-se do Senhor e etc. E aí, quando a alma se torna um assistente pessoal de Krishna, ela passa a compartilhar das opulências do rei, das opulências do Senhor, alcançando a felicidade eterna imperecível, e não essa felicidade temporária e cheia de ansiedades que a alma, né, procurava em sua condição confundida. Esse que é o segredo, né? Una-se a Deus e faça que toda a propriedade da existência possa ser usada adequadamente, né, opulentamente por você quando você se tornar um devoto puro. Assim, né, quando você faz isso, sai dessa condição confundida, compreendendo a temporariedade dessas coisas que você julgava antes que iam trazer uma felicidade para você, quando você se liberta dessas ansiedades que você estava procurando numa condição confundida, você fica completamente numa posição, da opulência.
ao invés de passar de um corpo a outro, a entidade viva alcança o quê? A vida eterna, quando ele está assim servindo, né? Quando ele se torna um associado do Senhor Krishna. E todos esses fatores, naturalmente, acompanham o serviço devocional ao Senhor. Porque se você está vivendo em serviço devocional, significa que você está recebendo todas as bênçãos e opulências e potências na sua vida. Pelo conhecimento apropriado acerca da entidade viva, da natureza material e da posição suprema do Senhor, que lhe fornece essa natureza, a pessoa pode obter a liberação. Sempre enquanto cultivar esse conhecimento com humildade, então temos que fazer tudo com muita consciência, né? Temos que ser humildes ao estudar o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é o manual da liberação. A liberação verdadeira é quando você se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna, conforme ele mesmo ensina, né? De modo que agora, depois de ter estabelecido esse importante processo da consciência de Krishna, Bhakti Yoga, o qual outorga o desapego da natureza material e o conhecimento acerca do Senhor, então vamos entrar aqui no capítulo 15, né? Agora vamos realmente entrar na natureza do nosso estudo aqui. Então, depois que você, né, realmente se desapegou da natureza material e obteve o conhecimento acerca do Senhor, alguém poderia perguntar, e quanto aos Vedas? Veda é conhecimento, né? E qual é a natureza de todo o conhecimento que existe, né? Por que ele foi criado? Porque recebemos essa oportunidade de nos absorver em leitura ou audição daquilo que está sendo ensinado. Daí no capítulo seguinte, né, nesse capítulo que estamos estudando agora, o capítulo 15, explica-se como o propósito dos Vedas é compreender Krishna e desapegar-se deste falso campo de atividades representado pela natureza e os modos materiais. Compreende? Então o capítulo 15 é isso. Você vai ter a resposta de que o objetivo de todo conhecimento é compreender Krishna e sair fora dessa energia dos modos da natureza que estão nos mantendo presos por aqui. Podemos observar que, assim, essa nossa natureza, essa tendência a buscar o conhecimento, seja material ou espiritual, de uma forma inconsciente ou consciente, no final, essa nossa tendência é que encontremos, né, o conhecimento relativo a compreender quem é Deus. A alma tem, né, a alma que está voltando para a realização espiritual, que está voltando para essa conexão com Krishna, né? Todo mundo aqui nesse mundo material está seguindo um trajeto. Ele entra no mundo material, passa por diversas formas, até chegar nessa forma humana, onde ele entra nesse período de ascensão. E por isso que Krishna nos dá os Vedas, né? Esses Vedas são dados ao Senhor Brahma, depois expandidos por outras entidades vivas potencializadas por Krishna. Então a nossa tendência deve ser buscar o conhecimento relativo a Deus. E esse conhecimento é chamado o quê? Os Vedas. Os Vedas, né? Criados, né, desde o início da criação. De modo que o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas. Entende a importância desse estudo que estamos tendo nesse momento?
E os Vedas têm esse mesmo propósito de revelar o conhecimento do Senhor Supremo e fazer com que a entidade viva compreenda que não é o amo dessa natureza, porém sempre dependente em todas as circunstâncias. Esse é o nosso esquecimento, a nossa ignorância. Achamos que somos donos completos assim, da nossa vida. Rejeitamos Deus, ou então o menosprezamos, de tal modo que queremos ser Deus, não queremos nos render a Deus dessa maneira, né? O que temos que compreender é que temos o livre-arbítrio, porém o livre-arbítrio é para escolhermos de quem queremos ficar dependentes. Em nenhum momento somos independentes, somos partes integrantes de um todo. Assim como uma célula é parte do corpo, né? Ela trabalha para o bem-estar de todo o corpo dentro da função que lhe é relativa. Mas, dentro do livre-arbítrio, nós podemos escolher a nossa dependência, ou de Krishna, na forma consciente, ou de Krishna na forma inconsciente, que se chama, né, Maya, a energia da ilusão. Temos que usar, né, a nossa independência de escolha para usar a nossa dependência de modo adequado. Não há condições da parte integrante ser o todo. Ela tem que estar conectada com o todo. Tá? Então, é isso que temos que entender aqui nesse estudo do capítulo 15. Aí também vamos ver que podemos nos perguntar, né, qual é a finalidade dos rituais védicos. Então aqui é explicado que é elevar a pessoa para que ela possa compreender e, ocupando-se no serviço devocional, tornar-se pura e inteligente o suficiente para cortar toda a relação com a natureza material. O propósito dos Vedas e seus rituais não é o gozo dos sentidos. Ou seja, devemos usar tudo, né, a busca de conhecimento e fazer rituais de aproximação de Deus, sabendo muito bem o que estamos buscando. E o Bhagavad Gita, ele nos dá o ponto direto, central, né? O Bhagavad Gita é todo o serviço devocional. É Krishna se mostrando diretamente para nós. De modo que você não deve estudar, né, os Vedas ou obter conhecimento assim, esperando o gozo dos sentidos, no sentido, assim como você se tornar um erudito reconhecido, um brahmana assim, famoso, né? Todo mundo, assim, tipo o modo da bondade, né? O modo da bondade, a pessoa obtém o conhecimento, tipo um cientista, um filósofo, e ele sente muito orgulho por isso. O falso ego está permeando esse conhecimento. Mas quando buscamos o entendimento do Bhagavad Gita, simplesmente entendemos que temos que nos render a Krishna e pronto, é isso, vamos nos render a Krishna, está tudo certo, não tem esse falso ego, e você não fica com essa ideia, né, de sábio, que eu sou mais sábio que a outra pessoa. Então, voltando aqui, né, nesse estudo, o capítulo 15, depois de que foi discutida assim essa importância do serviço devocional como meio para alcançar o conhecimento do eu, do Senhor Krishna e a liberação do envolvimento material, Srila Prabhupada ele entra no capítulo 15, no verso 1, explicando que alguém poderia perguntar, como já mencionamos,
E quanto aos Vedas, Srila Prabhupada explica entre os versos 1 e 5 deste capítulo 15 que a meta dos Vedas é conhecer o Senhor e elevar-se ao plano de conhecimento e humildade, para assim poder cortar a ligação com a natureza material. Tá? Então, repetindo, é isso, a gente busca conhecimento para, quando você vibra no conhecimento que você está buscando, você se eleva a esse plano. Só que você não fica com orgulho de ter esse conhecimento. Você se situa em humildade, porque se você tem falso ego, se você tem essa sensação de que eu possuo conhecimento, que eu sou melhor do que a outra pessoa, você não vai cortar a ligação com a natureza material, já que a natureza material é sustentada na relação do falso ego com os 3 modos da natureza material. E assim como foi visto nos capítulos anteriores, que a pessoa não é o proprietário, nem desfrutador, mas sim dependente do Senhor, entre os versos 12 e 15 deste capítulo, pode-se confirmar nos significados de Srila Prabhupada essa dependência. Quando alguém se eleva à compreensão destes fatos mediante o conhecimento e os processos védicos, ele naturalmente se ocupa no serviço devocional ao Senhor Krishna. Assim como vimos no fim do capítulo anterior, que se conseguia o mesmo resultado mediante a ocupação direta na consciência de Krishna. Temos que entender isso, né? Não somos donos de nada. Toda a nossa propriedade que recebemos aqui no nosso campo de atividades, todo o desfrute que objetivamos tem que estar relacionado com o Senhor Krishna. Né? Nesse sentido, né, que somos, né, dependentes do Senhor Krishna. Essa dependência é a ação do serviço devocional, porque você é um eterno servo amoroso de Krishna. Se você não se situar na sua posição eterna, você realmente nunca vai poder desfrutar nada, nem possuir nada. Mesmo que aparentemente você ache que é o dono das coisas e que está usando, né, essa forma física através da mente, sentindo aquilo que se chama o gozo material, mas tudo isso é uma ilusão, porque o espírito, aquilo que você é transcendental a isso. É transcendental. É um sonho, como você estivesse sonhando, né, tendo prazer no sonho, e de repente você acorda e não tem mais nada. Aí a pessoa pode perguntar, mas então eu vou ter que abandonar tudo aquilo que eu gostava, tal. Aí a questão não é você abandonar, a questão é você ter conhecimento, que você só vai desfrutar da sua vida e vai fazer parte, né, vamos dizer assim, da posse de toda a opulência de Deus quando você estiver rendido a Deus. Não é complicado isso, é porque estamos pensando com o falso ego, né? O falso ego acha que ele é independente de Deus. E num alto nível de falso ego, queremos ser Deus. E por isso o impersonalismo ele é combatido nesse sentido de que não, você não é Deus como Deus nunca, você é Deus como uma parte integrante de Deus. Tudo é Krishna. Não há como você se separar de Krishna e achar que pode usar a energia de Krishna separada de Krishna. É isso que o Bhagavad Gita vem ensinando, né? Capítulo após capítulo. É dito, né? Logo assim no início do
capítulo 15, nos primeiros versos, que esse campo de atividades, onde tudo está acontecendo, né, ele é comparado a uma grande árvore, uma figueira de Bengala. É isso que é dito lá, no primeiro e segundo versos. Então é dito que na parte superior desta árvore, próximo à origem, situam-se os planetas dos semideuses e seres superiores. Lembremos que quem alcançasse o modo da bondade nasceria nesses lugares, certo? Capítulo 14. Mas, como também foi visto, as pessoas sujeitas à paixão e ignorância, apegadas às atividades fruitivas, tais como honra, prazeres, riquezas, poder, fama, enfim, ao invés de se aproximar da origem dessa árvore da ilusão, para então cortar seu vínculo com a natureza material, elas ficam passeando de galho em galho, de corpo em corpo. E para essas pessoas, né, que estão em paixão e ignorância, principalmente, essa árvore falsa ela nunca tem fim. Embora os hinos védicos, que são como as folhas desta árvore, tenham como propósito elevar os espíritos, né, até o conhecimento sobre a origem da qual se expande esta manifestação material, e assim possam, né, essas pessoas desapegar-se da matéria, as pessoas confundidas se atraem por estas verdes folhas, ou seja, se atraem apenas pelos aspectos ritualísticos, ignorando o verdadeiro propósito dos Vedas. E aí, ao invés de levar-se até a origem da raiz e cortar seu envolvimento com os modos da natureza, elas tentam desfrutar os brotos, os quais representam os objetos dos sentidos. De modo que esses versos iniciais, né, do capítulo 15 estão comparando a energia material, o nosso universo, a uma árvore, né, uma figueira de Bengala. E essa figueira de Bengala, né, vamos ver aqui, ela é como uma miragem, onde a sua parte superior são as raízes, porque é uma árvore refletida no lago da existência material. Daí o Krishna está explicando que devemos nos situar nas raízes dessa árvore, dessa figueira de Bengala. E essa raiz é você entender a super-alma no seu coração. Senhor Vishnu é a raiz dessa árvore. Garbhador Kashayi Vishnu, né, que está deitado naquela forma, com o Senhor Brahma, com a flor de lótus do seu umbigo, é o centro do universo. Ele é a raiz dessa árvore da manifestação material. E aí ele se expande e entra no coração de cada espírito, né? Como o Senhor Kshiro da Kashayi Vishnu está orientando todo mundo a se voltar para essa raiz. Mas as pessoas que estão no modo da paixão e da ignorância ficam desfrutando nos galhos, né? Passando de galho em galho. Elas não estão interessadas em ir para a raiz, que é para onde todo o conhecimento védico está orientando. E também essas pessoas ficam presas aos rituais védicos que não são assim de interesse, né? De rituais védicos. Krishna diz no Bhagavad Gita palavras floridas, rituais que estão
criando mais assim uma relação com semideuses, com outras atividades que não sejam se situar, né, no serviço devocional ao Senhor Krishna. Então, basicamente é isso que Krishna está mostrando nesses versos iniciais do capítulo 15. Né? Você está situado numa grande árvore, né? É um exemplo simbólico, e na verdade a ideia é que você direcione toda a sua consciência e atenção para a raiz dessa árvore. Nós vamos compreender agora, né, o porquê disso. E também os brotos dessas árvores, ou seja, tudo que está constituindo essa árvore representa o objeto dos sentidos, os quais estamos tentando desfrutar com a nossa ignorância, nosso esquecimento. E devido a esse envolvimento resultante de diferentes atividades dentro desta árvore, a pessoa cria o que? Ainda outras raízes. E estas se manifestam na forma que? De tendências à execução de atividades piedosas, auspiciosas, ou então tendências pelas atividades impiedosas ou inauspiciosas. Estamos criando aqui nessa árvore raízes particulares através de nossas chamadas boas atividades ou atividades negativas, que vão assim fazendo que vamos para outro corpo, né? Ou pular de um galho para outro nessa árvore, de modo que gatos, cachorros, cavalos e muitas espécies humanas encontram-se na parte inferior desta árvore. E agora vamos entender o que é a raiz dessa árvore. Porque alguém poderia perguntar, por que se diz que a raiz dessa árvore está na parte superior e os galhos e brotos na parte inferior? E para podermos compreender a resposta, Srila Prabhupada apresenta um exemplo. Quando a árvore, né, uma árvore está situada na margem de um lago, o seu reflexo na água se manifesta invertido. Isso é o mundo material. Nós estamos vivendo num reflexo da energia espiritual. Aqui tudo é invertido. Quanto mais você tenta desfrutar dos galhos, folhas, né, frutos, mais você está na posição baixa da existência material. Então, dependendo assim, do corpo, da entidade viva, todo mundo está nessa parte inferior, certo? Então alguém poderia perguntar, né? Prabhupada, ele está simplesmente explicando isso, né? Tenta meditar aí uma árvore no lado de um lago, sendo refletido na água do lago. Aí você vai entender porque a raiz é a parte superior. Entende? E esse ponto, quando você está sempre com Deus no seu coração, quando você está em serviço devocional, Krishna está pedindo nesse capítulo 15 para você tentar manter sua consciência nessa raiz. E não ficar perambulando pela árvore da existência material. Porque quanto mais você estiver ali na raiz, você vai compreender a raiz espiritual. Quanto mais você fica ali meditando em Krishna, cantando o santo nome, estudando Gita, né, se associando com pessoas que estão sempre falando de Krishna, naturalmente você vai dar assim, tipo, um pulo de consciência, uma ascensão de consciência, ir para uma oitava superior de compreensão, porque você está ali, você está no reflexo da raiz, né? Você compreende a raiz. Assim como se você estiver vivendo nesse mundo material e você estiver sempre consciente de que você é o espírito e que não é o corpo,
você não vai mais ficar se movimentando na árvore material, que são o campo de atividades. Você não vai mais se associar com o resto dessa árvore, porque você sabe que é uma ilusão. Mas se você fica no espírito, automaticamente você fica perto da realização espiritual, onde o Senhor Vishnu não vai poder se manifestar para você. Entende? Assim, esse é o entendimento, né, desses versos iniciais, que quando uma árvore está situada na margem de um lago, o seu reflexo na água se manifesta invertido. As folhas e galhos ficam para baixo e a raiz para cima. É um reflexo da árvore verdadeira, uma ilusão. Porém, se o reflexo existe, a verdadeira árvore também existe. Não é assim? Se você está olhando, qualquer reflexo, sei lá, seja no espelho, seja em qualquer lugar, na água. No caso aqui, vamos fazer o exemplo da água. Se você para do lado de um lago e observa o reflexo, você entende que o ponto mais próximo da realidade é aquele lá pertinho da raiz. Porque aí você vai estar vendo a árvore verdadeira e o reflexo quando você estiver no ponto de inserção da miragem com a realidade. Por isso Cristo não fala, pensa sempre em mim, porque eu sou a realidade por trás de tudo. Então o reflexo da árvore verdadeira é uma ilusão. E se o reflexo existe, a árvore verdadeira também existe. Assim, por exemplo, podemos observar todas as nossas atividades aqui nesse mundo material, né, de mãe, pai, filho, namorado, patrão, todos os relacionamentos, né, com o animal. Tudo isso aqui é um reflexo pervertido, né, do mundo espiritual. A mesma coisa que existe aqui existe no mundo espiritual. Só que no caso você, aqui no mundo material, você se identifica com esse corpo material e com o campo de atividades, e dentro do falso ego você acredita que isso aqui é tudo. Muitos filósofos, principalmente os impersonalistas, eles não acreditam que haja uma variedade espiritual. Então, eles preferem se fundir em Deus e preferem acreditar que tudo aqui é irreal. Mas aqui, esse mundo material, e agora estamos compreendendo definitivamente o que é, não é algo irreal, ele é um reflexo, é uma miragem. Se você entende isso, você entendeu tudo. Quando, por exemplo, você se olha no espelho, tudo, né, essa aparência parece que é real, mas ela é só um reflexo, é uma miragem. E você consegue compreender isso. Quem é você e quem é a miragem. Mas a pessoa que é ignorante, ela pensa que ela é aquele reflexo do espelho. Dessa maneira também, todo esse mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Só que o mundo espiritual, ele acontece sob a direção da potência interna de Krishna, chamada Yogamaya, que no caso aqui representaria a árvore verdadeira que está à margem, né, do lago. E o reflexo da árvore, ele é o que? A potência externa do Senhor Krishna. Essa é a diferença entre potência externa e interna. A potência externa é um reflexo. Você mesmo, por exemplo, está manifestando, você é a potência interna de Krishna, o Espírito, e você está manifestando naquilo que se chama o seu campo de atividades, né, que inclui falso ego, inteligência, mente e os elementos materiais que constituem esse corpo físico, emoções,
Tudo isso aí são reflexos que estão sendo manifestados pelo seu próprio espírito. Você tem esse poder divino também de manifestar um pequeno mundo material dentro da energia material do corpo universal do Senhor Vishnu. Compreende? Mas se nós vivemos na energia externa, sem saber o que nós somos, sem saber que esse universo nada mais é do que essa árvore, né, de figueira de bengala de cabeça para baixo, não vamos nos situar realmente naquilo, né, que é o propósito dos Vedas. Então, Krishna está pedindo que nos situemos na raiz dessa árvore para assim ficarmos na posição superior de consciência, e isso vai nos proporcionar um salto para a imersão na realidade. Então vamos ter o Samadhi. E daí é simples entender, né? Quando falamos em Vaikuntha Loka Dhamma, ela é a árvore real. É isso que esse exemplo do capítulo 15 está falando. Conhecimento, né? Temos que conhecer isso de qualquer maneira. E esse exemplo é simplesmente para nós entendermos que o reflexo existe e a verdadeira árvore também existe. Quando você olha no espelho, a sua imagem existe, mas você também existe. Só que a imagem do espelho é só uma miragem. Ela é um reflexo, né? E você é a origem, e você tem que se situar nessa origem. O que é a origem? É você estar se auto-percebendo como a fonte dessa miragem. Isso aí é bem evidente e vale uma boa meditação, né? Uma boa meditação. E o propósito dos Vedas é elevar o quê? A pessoa até a origem. Você se mantém na percepção de si mesmo diante do espelho. Você não fica mais achando que você é aquela miragem. Você não fica mais se achando que você é esse corpo material, essa personalidade, com pensamentos, sentimentos. Entende? Você fica na origem disso, que é você. É isso que nós temos que fazer. Vida espiritual significa que você fica situado no espírito. Então, o propósito dos Vedas, né, Deus deixou toda essa escritura maravilhosa, todo esse conhecimento para ficarmos nessa origem. E Krishna, por exemplo, ele é a causa de todas as causas. A origem sem origem. Krishna é a parte mais, vamos dizer assim, real de tudo. Krishna, ele manifesta a potência interna e a potência externa. E nós somos energia marginal. Nós podemos estar aqui nesse mundo material, porque decidimos por algum motivo estar aqui, ou podemos estar no mundo espiritual. Podemos viver no reflexo ou podemos viver na origem desse reflexo. É isso que estamos aqui entendendo nesse capítulo 15. E se você se eleva até essa origem, né, e por isso Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, para você entender as coisas em seu ponto verdadeiro, né, e assim poder realizar isso. Como você vai realizar Krishna, a potência interna, se você não se situa na sua potência interna como parte integrante de Krishna? Se você vive com um falso ego, se identificando com, né, os modos da paixão e da ignorância, que são as energias mais densas da matéria, como é que você vai poder compreender Krishna? Na verdade, você nem vai querer saber de Deus, nem vai querer saber de Deus. Por isso que é importante a associação, se aproximar de uma pessoa que já está vivendo nessa condição mais elevada de consciência.
Então entenda isso. O propósito dos Vedas é elevar a pessoa até a origem. E aí quando você chega nessa origem, você fica situado em si mesmo e nos pés de lótus do Senhor Krishna, naturalmente você vai cortar a relação com o reflexo e vai alcançar a árvore verdadeira. É como se Krishna falasse, ó, não adianta você ficar apegado ou adorando outras coisas, porque essas coisas não vão fazer com que você me alcance. Né? Krishna fala, eu sou a árvore verdadeira. De mim, né, Aham Sarvasya Prabhavo Mataha Sarvam Pravartate. Eu sou a origem de todos os mundos espirituais e materiais. Daí como que você vai, né, atingir Krishna se você está ocupado assim, em atividades de desfrute nesse mundo, esqueceu que existe Deus, ou dá aquela atenção a Deus que não tem nada a ver, né? Aí você vai se perder, você tem que realmente ter essa intenção. E o Bhagavad Gita ele vem para inserir na sua mente, na sua inteligência, esse poder de discernimento, de escolha, momento a momento. Você tem que saber, imagina. É igual o sonho, imagina, você está dormindo, aí você vai para um sonho e você esqueceu que você é que está sonhando. De modo que você está em plena atividade no sonho ou no pesadelo, né? Depende da energia que está sendo vibrada. Mas você esqueceu que você não tem nada a ver com o sonho e que você está ali na cama dormindo, considerando, né, esse corpo como espírito nessa analogia. Então, da mesma forma, você está vivendo aqui nesse mundo material e esqueceu de si mesmo. E aí, Krishna, nesse capítulo 15, está mostrando, né? Devemos nos situar naquilo que somos e devemos nos situar em Krishna, já que somos partes integrantes de Krishna. Não devemos querer possuir nada nesse mundo, nem desfrutar caprichosamente desse mundo, sem reconhecer que Krishna é o proprietário e o desfrutador supremo. Isso aí é algo tão óbvio, né? É óbvio isso. Então, quem compreende isso é o conhecedor dos Vedas. Não precisa ler toda a escritura védica, não. Leia apenas o Bhagavad Gita e já vai estar de bom tamanho, como estamos fazendo aqui nesse estudo, né? Tentando também dar uma ênfase maior a esse approach, né? Esse aprofundamento da vida espiritual. E esse reflexo da realidade, ele se manifesta devido ao desejo das entidades vivas. Você pode se perguntar, né? Por que a existência material acontece? Porque todo mundo está desejando isso. Você está desejando estar aqui nessa prisão. Prisão significa que você não está consciente de Krishna. E liberdade significa que você se rendeu aos pés de lótus de Krishna. Por Krishna, ele nem manifestaria esse universo material. Mas tudo tem um porquê e faz parte, né? Estarmos aqui nessa escola, nessa forma humana, aprendendo a voltar a Deus, e você pega o Bhagavad Gita, é a essência dos Vedas, e naturalmente você vai se render a Krishna e vai se voltar, né, em desejo para obter essa condição máxima de consciência espiritual. Por isso, para libertar-se, né, desse envolvimento, desse reflexo que se manifesta devido aos desejos, a pessoa ela tem que aprender o desapego, pois o serviço devocional está fundamentado no desapego dos conceitos materiais. Você não pode ir para Krishna se você está o tempo todo indo para a energia material.
Você não pode ir para o seu lado interno se você está querendo ir toda hora para o seu lado externo. Você não pode se situar no espírito enquanto você não dissolve o seu falso ego, que é o contato ignorante que o espírito tem com a matéria. E aí os Vedas ensinam o estudante a como desapegar-se gradualmente mediante esse processo de ouvir a ciência espiritual da parte de pessoas que a conhecem. Mediante os Vedas, a pessoa chega a essa compreensão acerca do Senhor. Também ele vai entender sobre a origem desta árvore da ilusão e pode então entregar-se a ele, como vimos no capítulo anterior, no capítulo 14. Porque você vai ir além dos 3 modos da natureza material. Assim, né, ao render-se ao Senhor Krishna, como foi visto lá no capítulo 7, mediante sua misericórdia, a pessoa pode cortar o vínculo com a matéria e desapegar-se deste reflexo. Mas uma vez que essa situação ilusória é fundamentada no desejo, ninguém pode desapegar-se e render-se ao Senhor enquanto estiver desejando obter, né, honra pessoal, fama ou adoração. Enquanto você estiver no seu falso ego, você não vai se desapegar. Isso é algo simples, né? Mas o falso ego, ele está lutando pela sobrevivência dele. Mas quando você atinge o espírito, você entende que esse falso ego é um equívoco, né? É um equívoco, é uma tentativa de viver uma vida paralela à do espírito, sem nenhum significado. Tipo quando você está, bom, que me veio o exemplo aqui do um joguinho, um joguinho de internet de primeiro ângulo, né? Então você está ali se movendo no joguinho e você está achando que você é aquele personagem, você sofre todas as emoções e fica bravo, fica satisfeito porque superou uma etapa. Dessa maneira, ali é como se fosse o falso ego, de tal modo que você esquece que você que está comandando o movimento daquele personagem ali no joguinho. E aqui também nesse mundo temos que viver assim, sempre testemunhando, né, observando, orai e vigiai, né, o tempo todo, para não cair na identificação com esse corpo material, com essa personalidade, com essa máscara. Logo, né, concluindo assim, que a ideia do Bhagavad Gita é você se situar completamente na sua posição e deixar de lado o reflexo. Quando você está sentado na beira do lago, você olha a árvore refletida e a árvore, você não fica apegado ao reflexo mais. Você sabe que aquilo ali, o reflexo é uma não existência em si, ou uma existência temporária. E o lago é o véu de Maya, que está refletindo ali a árvore. Então o devoto, ele simplesmente está comendo os frutos da árvore verdadeira, pegando sua sombra, abraçando a árvore. Ele não vive mais na miragem, né? Não vive mais. Temos que entender isso, que toda essa situação chamada ilusória é fundamentada no desejo. É porque você está desejando desfrutar e possuir essa energia material que ela continua se manifestando para você, cada vez mais forte, e também você está tendo, né, corpo após corpo, personalidade após personalidade, e vivendo aqui, assim, não faz sentido você estar aqui nesse mundo material desvinculado do Senhor Supremo. É tão evidente isso quando você lê o Bhagavad Gita, tudo revelado por Deus.
a parte, né, separada do todo. Isso aí é impossível, mas a nossa mente, junto com o falso ego, ela consegue criar essa situação, e isso que se chama a ilusão. Então tudo está fundamentado nesse desejo que temos, né? No final, esse desejo nos leva a querer ser Deus. Queremos ter poder místico para criar o que quisermos, mas isso aí é perigoso, né? Muito perigoso. Temos que desejar amar a Deus sobre todas as coisas e deixar que Krishna atue na nossa intuição para seguirmos a nossa vida até o momento da morte. E se você vive, né, nessa fundamentação do desejo que está criando o tempo todo, porque você é um Deus criador. Se você está desejando, você está criando o seu mundo. Esse seu mundo aí do lado de fora, ele só existe porque você está criando isso. Você não entende como você é poderoso. Então, por que não criar um mundo consciente? Certo? Então, ninguém pode desapegar-se e render-se ao Senhor enquanto estiver desejando obter, né, tudo que é relativo ao falso ego. Honra pessoal, fama, ou assim, adoração. Que o falso ego tem essa característica, né? Ele quer ser elogiado, ele quer ser o centro do mundo, ele quer ser admirado, ele quer ser alguém. Mesmo naquilo que se chama vida espiritual, ele também se ilude, achando que é o salvador, né, de todo mundo, que é o mestre. Então isso é muito delicado, temos que meditar nisso. Então vimos no capítulo 13 que a característica inicial do caminho que leva à compreensão acerca do Senhor é a humildade. Ou seja, a pessoa não espera nenhuma honra pessoal. Humildade não significa, né, um tipo de insignificância, não. Humildade é que você compreendeu quem você é, quem é Deus, e que Deus é tudo, e você existe através dele. Então isso é humildade. Não é a humildade do falso ego, né? O falso ego é dito que ele tem muito orgulho de ser humilde. Entende? Ele fala, né? Não, ninguém é mais humilde que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Então não estamos falando dessa humildade, e sim da pessoa que se situa numa condição completamente amorosa em serviço devocional. E essa qualidade da humildade é o que nos qualifica para cantar o santo nome do Senhor Krishna. E depois, no capítulo 14, nós vimos que o sintoma de alguém que se desapegou da influência dos modos é que ele não espera mais nenhuma honra, nem respeito pessoais. Isso aqui estamos falando, né, de como nos desapegarmos. E agora, novamente, se estabelece a consciência apropriada para render-se ao Senhor e cortar o apego a essa árvore ilusória, que é estar livre da esperança da honra, fama ou respeito pessoais. Ou seja, tudo está se repetindo de capítulo em capítulo, o Senhor Krishna está dizendo, né? Não se envolva nesse mundo, não queira essa importância material, porque senão você vai ficar preso. Porque, por ser um sintoma do falso orgulho, essa esperança complica tudo e não permite a pessoa render-se. Tem que estar assim, completamente livre dessa esperança, né? Ou estar esperando que alguém mostre esse respeito à sua pessoa. Como a pessoa, a gente ouve dizer, né? Você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Tipo assim,
A pessoa é uma miragem, ainda pensa, não sabe quem ela é, ainda pergunta para outra pessoa, né? Você sabe quem sou eu? Uma vida completamente conectada com a energia da ilusão. Assim, né? A pessoa não vai se render a Krishna se ela tem esse falso orgulho. Se alguém que realmente obteve conhecimento sabe que nada lhe pertence e por isso irradica de seu coração essa tendência a senhorear-se ou possuir, né, da natureza material, ela naturalmente se liberta, né? Se eu quero possuir algo que não me pertence, mesmo que esteja na minha posse, e eu sei a quem realmente pertence, então estou livre. Agora, se eu me aposso de algo injustamente, né, levianamente, sem reconhecer que pertence a Deus, eu estou preso a essa coisa que veio através do meu desejo. De modo que, por elevar-se ao obter conhecimento através das pessoas santas, dos devotos, e ao poder ver tudo na perspectiva correta, saber quem é o verdadeiro Senhor, a pessoa vai desenvolvendo, né, conhecimento e só então pode entregar-se ao Senhor. Ninguém pode se render a Krishna se não chegar num patamar superior de conhecimento. E daí se desapegar do mundo, fazer, né, a prática constante em Kali Yuga, o canto do santo nome, então vai sair desse mundo de miragem. Então tem que se entregar ao Senhor Krishna, porque quando ela se entrega, ela pode entrar no mundo espiritual, que é a auto-iluminada morada do Senhor. Ele está prometendo isso para nós. E esta perfeição, né, não se consegue só por, né, vestir assim, aquela história, né, o hábito faz o monge, por você ter essa vestimenta de que você é um monge, é um padre. Dessa maneira, né, você não é aquilo que você tem que te eleva, mas aquilo que você é, intimamente com Deus, independentemente de você ter toda uma parafernália que te designe como, sei lá, um religioso, um filósofo, assim, nada disso. O que importa é muito simples: renda seu coração a Deus e deixa Ele agir na sua vida, certo? Só com sinceridade a pessoa deve procurar, né, uma sociedade onde tenha pessoas que estejam se dedicando a Deus. Então há muitos, por exemplo, devotos de Krishna que podemos ir, né, nessas sociedades e fazer a nossa parte da boa associação dos devotos e assim praticar o serviço devocional de uma forma mais fixa. Então, gradualmente, ela vai perder a sua tendência a ser o Senhor e se desapega, qualificando-se assim a render-se a Krishna e tornar-se um de seus membros eternos para nunca mais voltar a esta natureza. E ao tornar-se um companheiro do Senhor, ela é qualitativamente idêntica a Ele. Assim como as partículas de ouro também possuem as mesmas características de ouro, do ouro, né? Mas por ser eternamente sua parcela integrante, mesmo nesse estágio chamado liberado, a posição da entidade viva, agora em um corpo espiritual similar ao do Senhor, é servi-lo. Esse é o estágio natural e eterno de uma parcela que é criada para servir o todo. Krishna
te criou para você aprender a servi-lo em amor e ser feliz. Aí você pode, naturalmente, querer, por algum motivo, recusa, não quero servir a Deus, né? Isso aí é tipo uma inveja e um orgulho. Então você não pode viver no mundo espiritual, no mundo da realidade, né? Na árvore verdadeira, se você rejeita Krishna. Daí você vem aqui para esse mundo de miragem, tentando, né, lutar, assim, lutando contra essa energia material, tentando entender o que você está fazendo aqui, muito sofrimento, muita miséria, nascimento, né, doença, velhice, morte, muitas intempéries da natureza. Aí você fica passando de um planeta para outro, enfim, você ou andando de um galho para outro, né, na árvore, no reflexo, de modo que é algo assim meio estranho para a alma, simplesmente por causa do orgulho, da inveja. Não, Deus me criou, mas eu não quero, eu quero ser Deus, eu quero ser feliz independente de Deus. Mas não é isso, você tem que entender que você é uma parte integrante de Krishna. E que você só pode existir em plena harmonia se você estiver existindo como uma parte integrante dele. E para isso você tem que reconhecer tudo como a energia de Krishna à sua volta e usar para satisfazer o Senhor Krishna. E aí automaticamente você vai se sentir suprido, praçada, né? Como a gente falou, o exemplo da praçada e de tudo mais. Quanto mais estivermos conscientes de Krishna, lembrando que somos um espírito, parte dele, que ele está em nosso coração, que ele está em Vaikuntha, em Krishna Loka, quanto mais ficarmos nessa consciência, e por isso às vezes, né, criam-se centros com devotos que estão sempre nessa posição de consciência, então fica mais fácil levar, né, a vida espiritual. Mas se você realmente é determinado a voltar para Krishna, você vai se manter nessa consciência onde você estiver. Isso aí vai ser gradual, né? Aquilo que você quer com a sua consciência, qual é o seu desejo, é o que vai ser manifestado. Então eu desejo Krishna, eu quero estar com Deus, eu quero entender tudo de Deus. E você começa a se mexer nesse sentido, porque aqui é uma escola e você está se mexendo. Aí Krishna fala, vem aqui para a raiz, fica aqui na raiz dessa árvore que você vai começar a ver a raiz da árvore verdadeira. Porque aí você está na parte da árvore onde tudo é relacionado com o início da árvore. É isso que temos que ter, sinceridade, boa associação com os devotos que estão já, né, com esse desejo sincero de estar com Krishna aqui nesse mundo material e praticar o serviço devocional, que começa com ouvir sobre as atividades de Krishna. Aí, gradualmente, o espírito vai perder a sua tendência a querer ser o Senhor e se desapega. Você só pode se desapegar de algo quando você experimenta o sabor de outra coisa superior. Quando você começa a experimentar o espírito que você é, começa a experimentar o sabor da super-alma no seu coração, naturalmente você vai se desapegar. E com todo esse conhecimento do Bhagavad Gita, é a mesma coisa que você está sentado na beira do lago e entendeu que aquela árvore no qual você achava que era verdadeira é uma miragem. E você está vendo a árvore verdadeira. Naturalmente você não se confunde mais, não vê aquela árvore, né, miragem como a árvore. Assim também você medita aqui que essa energia material nada mais é do que, né, um reflexo
Então não há motivo para se apegar a nada nesse mundo material, você querer ser o Senhor, rejeitar Deus e o mundo espiritual, que são a verdadeira árvore na qual Krishna está nos convidando a voltar. Certo? Então, se você fizer isso, você vai se qualificar para se render a Krishna e tornar-se um dos seus associados eternos, para nunca mais voltar a essa natureza. Você vai ter essa realização. Você não vai mais se deixar ser enganado, porque você está vendo as coisas na perspectiva correta. E isso é a maravilha das maravilhas, né? Aí ninguém pode te sugestionar, você pode ouvir uma porção de gente falando de Deus, falando daquilo outro, tal, mas você entende, mas essa pessoa não sabe que Deus é Krishna, ele não, às vezes nunca leu o Bhagavad Gita, ele não tem esse conhecimento dado pelo próprio Deus, né? Mostrando assim, as coisas como são. E mesmo assim você não se vangloria por isso, você continua humilde. O Bhagavad Gita vai cair nas mãos dessas chamadas pessoas, né, religiosas, filósofas, ou guianes, ou impersonalistas, quando elas estiverem com a vibração certa para receber o Bhagavad Gita. E aí, em posse de um estudo desse aqui, ela naturalmente vai compreender onde que ela estava errando, né? Onde ela estava atuando com o falso ego dela. Assim, o espírito de um devoto puro, ele está aqui nesse mundo, mas não é desse mundo. Ele simplesmente se movimenta, porém sempre alerta, porque ele está vendo a miragem o tempo todo. E ele sabe o que é a árvore real, entende tudo, porque através da miragem ele sabe os movimentos verdadeiros, né, da realidade. Tudo o que é embaixo é igual em cima, só que em cima é a potência eterna e aqui embaixo é a potência temporária, onde tudo nasce e morre, né? O universo ele aparece e desaparece de tempos em tempos, mas o mundo espiritual não, ele é eterno. Assim como a miragem da árvore, se tiver um dia de chuva agitado também, né? Acho que isso tem no Bhagavatam, explica, acho que lá no capítulo 11, né? O mundo material parece que está em movimento, porque é como um vento que está mexendo assim, a água onde está essa miragem, parece que essa miragem tem um movimento, mas é tudo uma ilusão, igual um sonho, tudo uma ilusão. De modo que quando você se torna um companheiro do Senhor Krishna, rendendo-se a Ele, entendendo agora a sua posição eterna como parte integrante, como servo eterno amoroso, você se torna qualitativamente idêntico a Ele. Assim como as partículas do ouro também possuem as mesmas características do ouro. Mas, por ser eternamente sua parcela integrante, mesmo nesse estágio liberado, vamos dizer assim, a posição da entidade viva, agora em um corpo espiritual similar ao do Senhor, é servi-lo. Então esse é o estágio natural e eterno de uma parcela criada para servir ao todo. Repetimos aqui essas palavras, né, para ficar bem fixo, que quando você se torna consciente daquilo que você se torna qualitativamente igual a Deus. Por isso que vós sois deuses. E quando você se situa no Espírito, o estágio liberado é que você se rende a Deus, você serve a Deus. Se você não serve a Deus, você serve ao seu auto-engano e vai sofrer muito. Devemos entender porque Krishna, né, o todo, tem o que? Ele tem absoluta independência e livre-arbítrio ilimitados. A parcela também
tem isso, mas de uma maneira limitada. E quando, né, a entidade viva usa mal essa liberdade, ela rejeita a sua posição natural de serva do Senhor e então fica presa na árvore da ilusão. Embora possua uma natureza transcendental que não se mistura com a matéria, a alma espiritual, quando condicionada, estabelece o seu vínculo material através do falso ego, o qual a envolve, né, na existência material. E assim, atada por esse falso ego, identificando-se com a matéria, ela é arrastada pela mente, de acordo com os modos da natureza que a influenciem. E a partir desse estágio começa uma dura luta pela existência e a pessoa transmigra, né? Transmigra continuamente de um corpo a outro. Aqui está um grande resumo do capítulo 15. Né? Se a mente está influenciada pela ignorância, ela deverá aceitar corpos, né, de animais e agir como animal. Se a alma condicional cultivou a qualidade da bondade ou divinos, nasce entre os sábios e semideuses. E, consequentemente, se transcendeu até mesmo a bondade e alcançou a perfeição na consciência de Krishna, o estágio de bondade pura, né, Shuddha Sattva, a pessoa alcança a morada do Senhor, depois que abandona o corpo. E esta transmigração de um corpo a outro pela alma condicionada, ela só pode ser, né, percebida por yogis que aprenderam a ver na perspectiva apropriada a verdadeira natureza do ser, o mundo onde está envolvido e a posição do Senhor Supremo, como estamos ouvindo desde o capítulo 13. E tais yogis são o quê? São os Bhakti Yogis, certo? Aqueles que aprenderam que, por ouvir o Senhor no Bhagavad Gita, ou do seu representante, o mestre espiritual genuíno, recebem essa bênção de se situar naquilo que é mais elevado. Mas as pessoas chamadas assim, comuns, aqueles que são pouco inteligentes, como que eles vão compreender isso que temos falado até agora? Como poderão enxergar a sua posição condicionada? De modo que, para ajudá-los, o Senhor invoca neles, através de suas declarações, aqui no Bhagavad Gita, certos pensamentos que podem restaurar a consciência de Krishna. Né? Restaurar, essa palavra é importante. Quando, acho que é igual o computador, né? Quando ele deu um problema com o vírus da energia material, você restaura o computador e ele volta ao seu estágio perfeito, né, anterior. Então temos que restaurar o nosso computador interno, seguindo, né, esses preceitos do Bhagavad Gita com muita atenção, muito amor, muita gratidão por Krishna ter vindo pessoalmente a esse mundo para nos dar essa bênção do Bhagavad Gita. E também, né, nesse capítulo é dito que todo mundo pode ver que precisa da luz do sol, da lua, do fogo e da eletricidade para viver. Com o raiar do sol, todas as atividades começam. Então precisa-se do fogo ou da eletricidade, né, para preparar os alimentos, os quais são nutridos pela luz da lua, porque a lua é que é a regente, né, do crescimento dos vegetais. E uma vez que esses alimentos são comidos, precisa-se de ajuda para digeri-los.
E essa ajuda vem do fogo da digestão, sem o qual a pessoa fica doente, né, naturalmente. Bem alimentada e pronta para desfrutar, a pessoa é ainda dependente, já que por si própria ela não pode lembrar quais eram seus planos de vidas passadas, mediante os quais obteve esse atual corpo para desfrutar. Aqui, né, o Senhor Krishna está mostrando, nesse capítulo 15, a nossa dependência completa dele na forma da manifestação dos elementos materiais. Nós nos achamos independentes, né? Assim, estamos aqui nessa ilusão, né? Eu não quero me render a Krishna porque eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu não quero nenhum Deus, não quero nada disso na minha vida, não acredito em Deus. E aí Krishna está mostrando aqui a luz do sol, da lua, do fogo, da eletricidade, da digestão, dos alimentos que são produzidos. Sem isso ninguém teria prana, ninguém teria energia, né? Ninguém sobreviveria. Deus está fornecendo tudo às pessoas, mas elas não estão considerando isso. E isso estamos falando, né, na parte mais material. Mas temos que entender de onde, quem está mantendo tudo isso, quem está criando os elementos materiais. Então a pessoa é sempre dependente, né, em todos os aspectos. Ela não pode se lembrar também quem ela era anteriormente, porque agora tem esse corpo, né, atual. Devemos entender que na vida anterior ela tinha começado uma série de atividades, porém ao trocar esse corpo atual ela esquece seus planos e esforços anteriores. Mas porque junto a ela está a Testemunha Suprema, a alma recebe ajuda para reiniciar do ponto onde parou. Compreende? Hoje você tem um corpo que é o resultado de suas atividades anteriores e Krishna, Vishnu, ele se mantém como uma testemunha suprema no seu coração. E agora você recebeu esse corpo porque Krishna, vendo seus desejos, te forneceu um corpo ajustado às vibrações da sua forma ou da sua mente, né, anterior. Então somos dependentes em todos os sentidos. Não podemos nem criar o nosso próprio corpo, mas é Krishna que manipula todas as energias para que o nosso movimento nesse mundo material possa acontecer. E tudo que existe à nossa volta é a energia de Krishna nos suprindo. Porém, rejeitamos Deus, achando que estamos, né, sendo os senhores da nossa própria vida, do nosso destino, assim, completamente inconscientes de tudo, esquecidos, né? Levamos uma vida robótica, apenas acordamos, trabalhamos, tentamos sobreviver, tentamos desfrutar e possuir coisas, e esse é o movimento da ilusão dentro da natureza material. Mas, porque junto a ela está essa testemunha suprema, o Senhor Vishnu, a alma, de alguma forma, recebe ajuda para reiniciar do ponto onde parou. E mesmo quando ela desperta a sua consciência inquisitiva e decide, desse modo, né, finalmente, né, compreender a vida da perspectiva correta, ela depende dos Vedas para a sua iluminação. Existe todo um conhecimento presente desde a época da criação para que nós possamos, ao absorver essa literatura, né, nos iluminarmos, para entender, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, ver tudo na perspectiva correta. E o Bhagavad Gita, sendo a essência dos Vedas, ele mostra a perspectiva correta, quando você entende quem é Deus, quem é você, quando você
se rende a Deus, se estabelece em serviço devocional, aí sua vida vai acontecer em plenitude nessa manifestação material ou na manifestação, né, espiritual. É isso que você tem que entender definitivamente, que você é dependente para qualquer coisa que deseje. Não é você que está no controle. Existem forças, né, superiores, semideuses, elementais, que estão produzindo tudo aquilo que você, no seu falso ego, acha que é o dono do mundo, né? Você não pode nem, né, até para digestão você precisa dessa energia de Krishna agindo. E toda a ajuda da qual você depende é dada pelo Senhor Krishna. Entenda isso de uma vez só. Entenda que você é dependente tanto da energia externa quanto de Krishna, e também nesse reconhecimento. Veja a sua volta, né? Você não está produzindo os elementos naturais, as funções biológicas, tudo isso está controlado por Krishna. Se você entende isso, por que não se render a Krishna? De modo que de Deus, né, Krishna vem o quê? Vem o esplendor do sol, da lua, do fogo, da eletricidade. É Krishna quem fornece sabor e nutrimento, né, aos alimentos. É quem se transforma no fogo da digestão. O Senhor é quem ajuda a pessoa a se lembrar de seus desejos de vidas passadas, e quem, mediante seu Bhagavad Gita e os Vedas, satisfaz as almas inquisitivas que desejam compreender o Supremo e libertar-se do sofrimento. Portanto, né, aqui, né, nesse capítulo 15, mediante os Vedas, é Krishna quem há de ser conhecido. Essa é a essência do capítulo 15. Quem, né, entende essas glórias do Senhor através de todos esses processos védicos e aprende que todo mundo é dependente de sua misericórdia e manutenção, é por isso que o Senhor Krishna é chamado, né, de Vishnu, aquele que é onipenetrante, que é responsável pela manutenção do universo. Naturalmente, se você entende que existe um ser supremo por trás de tudo, controlando perfeitamente a vida de cada pessoa, dando a ela, né, ou vai dar a ela toda a opulência, toda a harmonia, toda a perfeição, se ela simplesmente se render aos seus pés de lótus, então por que não fazer isso? Certo? Você aprende que é Krishna que mantém tudo, e assim se ocupa sem dúvida no serviço devocional e alcança aquilo, é a paz eterna. Não há possibilidade de você sentir alguma paz se a sua consciência não está fixa em Krishna ou na consciência daquilo que você é além da ilusão. A entidade viva, portanto, ela necessita entender Krishna, assim como também, né, precisa entender a sua posição subordinada e seu envolvimento nessa árvore da ilusão que foi descrita nos primeiros versos do capítulo 15. E para satisfazer esta necessidade de compreensão, existem os Vedas. É por isso que existem os Vedas. Vedas quer dizer conhecimento. Quando Krishna cria o universo, ele entrega os Vedas ao Senhor Brahma, primeiro ser vivo criado, e aí ele difunde entre todos aqueles que ele vai gerando posteriormente, para que todo mundo possa entender perfeitamente o que está fazendo nesse mundo material, o que é esse mundo, quem somos nós. É tão simples entender isso, mas as pessoas perderam, né, o fio da meada, eles simplesmente se esqueceram. Eles estão achando que são o reflexo, algo assim,
absurdo, né? Quando você entende que tudo é Krishna, é Deus, imediatamente você se torna, né? Krishna se torna um querido, né? Uma pessoa que está fazendo tudo por você. Isso é amor. Está te dando também até o direito de rejeitá-lo. Logo, né, a conclusão dos Vedas é o que? É o Vedanta Sutra. Pode-se resumir, né, o Vedanta Sutra explicando que existem dois tipos de seres. Uns são falíveis, devido a ter usado mal a sua diminuta independência e terem se afastado do Senhor. Tá? Vedanta significa anta, é fim, Vedas, né? Os sutras que definem o fim do conhecimento. Então, simplesmente isso. Nesse mundo tem dois tipos de pessoas. Aquelas que são falíveis, porque são orgulhosas, estão usando mal a sua pequena independência e se afastam de Deus, tentando ser os controladores, os desfrutadores e senhores dessa energia material, que se é uma ilusão, para que você está lutando tanto para possuí-la, né? E os outros, que sempre permanecem unidos a Krishna em harmonia, naturalmente vão cooperar com o propósito da criação, são chamados o quê? De infalíveis. Se você está cooperando com Krishna, igual Arjuna cooperou com Krishna na batalha de Kurukshetra, é isso que você tem que fazer. Se situe na sua posição rendida a Deus e deixa que Ele vai dirigir a sua vida. Essa dependência a Krishna é a coisa mais maravilhosa que tem, porque, imagina, você não dá o passo errado, né? Você não cai em armadilhas. Então temos que cooperar com Deus. Tendo corpos espirituais semelhantes ao Senhor, essas almas, né, que são chamadas infalíveis, nunca mudam de corpo. Porém, porque o Senhor Krishna é superior aos seres falíveis e infalíveis, os Vedas o glorificam como a suprema pessoa absoluta. Essa é a conclusão, né, dos versos do capítulo 15, que vocês, ao ouvirem agora, vão assim, entender completamente. Temos que ter essa compreensão, né? Que temos corpos espirituais, que são assim, igualzinho ao do Senhor Krishna, só que somos, né, fazendo um comparativo, a gota do oceano. A gota do oceano possui todas as características do oceano, só que é uma gota. E daí você se situa nessa gota e você, né, você emana as características dessa gota em relação ao oceano, e isso é o processo cooperativo, né? Isso é uma maravilha, né? Você entender que você é Deus em ação, você é uma expressão de Deus como a energia superior de Krishna. Por que não agir, né, com esse poder, né, criador, o poder de manter o seu mundo particular, a sua mente, a sua inteligência, e também poder estar sempre transmutando a energia material com a sua realização de Deus. Krishna, ele está sempre fazendo tudo por nós, né? Sempre assim, Krishna é amor puro. Ele está nos mantendo tanto externamente nesse mundo material, nos oferecendo todas as condições de assim o nosso corpo poder existir, como também está mantendo a nossa alma, nosso espírito, nos dando a potência dele. Se isso é o que acontece, a lógica é que devemos estar querendo, né, cooperar com Deus dentro da nossa existência, da nossa consciência, e tentar ser feliz nessa posição onde Krishna reciproca com a gente sentimentos divinos que vão exaltar na nossa alma todo sentimento de felicidade, de amor, de paz, de abundância, de
estar, né, nessa árvore verdadeira o tempo todo. Ok? Então acredito que eu já falei bastante aqui e vamos então aos versos do capítulo 15. Então gratidão, muita luz para todos vocês, um beijo no coração. Haribo! Bhagavad Gita, capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema. A Suprema Personalidade de Deus disse: afirma-se que existe uma figueira de Bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece esta árvore é um conhecedor dos Vedas. Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos 3 modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem, e estas estão atadas às ações fruitivas da sociedade humana. Não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde começa ou onde ela se alicerça. Mas com determinação deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ter chegado, e lá render-se a esta Suprema Personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde os tempos imemoriais. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestadas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que, com toda a lucidez, sabem como se render à Pessoa Suprema, alcançam este reino eterno. Esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. A entidade viva, aceitando esse outro corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, língua, olho, nariz e sentido de tato, que se agrupam ao redor da mente. Ela então desfruta um conjunto específico de objetos dos sentidos. Os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender
que tipo de corpo ela usufruirá sob o encanto dos modos da natureza. Mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isto. Os transcendentalistas diligentes, que estão situados na autorrealização, podem ver tudo isto com bastante clareza. Mas aqueles cujas mentes não estão desenvolvidas e que não estão situados na autorrealização, não podem ver o que está acontecendo, mesmo que eles tentem. O esplendor do sol, que dissipa a escuridão de todo esse mundo, vem de mim. E o esplendor da lua e o esplendor do fogo também vem de mim. Eu entro em cada planeta e, por intermédio de minha energia, eles permanecem em órbita. Eu me torno a lua e, desse modo, forneço o suco da vida a todos os vegetais. Nos corpos de todas as entidades vivas, eu sou o fogo da digestão e me uno ao ar vital que sai e que entra para digerir os 4 tipos de alimentos. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Há 2 classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível. E no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Além desses 2, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos 3 mundos e os mantém. Porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema. Quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas, ó pessoa sem pecados, e está sendo revelada por mim. Quem quer que compreenda isto se tornará sábio, e seus esforços redundarão em perfeição. Assim terminam os significados Bhaktivedanta do 15º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata de Purushottama Yoga, a yoga da pessoa suprema.